Jornal do Dia está realizando uma série de entrevistas essa semana com os candidatos à Prefeitura de Parnamirim. De acordo com o que foi previamente definido com os assessores, os temas vão ser sorteados durante a entrevista. Além disso, nós vamos ter uma pergunta de tema livre feita por mim e uma pergunta feita por um telespectador. Serão 10 minutos de entrevista aqui na TV e mais 10 minutos no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A ordem foi definida em sorteio e o entrevistado hoje é o candidato professor Heron, do PT. Seja bem-vindo, candidato, aqui ao JD. Prazer nosso poder te receber, poder saber também das suas propostas. O senhor que está encerrando essa série, né, da sabatina do Jornal do Dia com os candidatos à Prefeitura de Parnamirim. Eu agradeço o convite, acho que a TV Ponta Negra presta um serviço importante para o eleitor de Parnamirim, do Rio Grande do Norte. Parnamirim é uma cidade importantíssima para o nosso estado e é interessante que o eleitor esteja atento para saber exatamente o que pensa cada um dos candidatos. E nós estamos aqui à disposição para responder absolutamente tudo o que nós pudermos responder. E aquilo que a gente não conseguir responder, paciência, a gente vai tocar para frente, Micarla. Candidato, o senhor hoje está, né, encerrando essa série de entrevistas na nossa sabatina e aqui é o seguinte, quem escolhe a pergunta é o candidato. Então, por favor, faça aí o sorteio. Claro, só pegar um. Sim, qualquer um, qual o senhor quiser. Pode abrir. Tema livre, logo, ó, primeiro já começa com esta apresentadora perguntando. Professor Heron, a campanha de Parnamirim aparentemente está muito polarizada, muito polarizada. A Salatiel de Souza se coloca como um candidato de direita e Nilda não se posiciona, a professora Nilda não se posicionou até agora, se é de direita, se é de esquerda, mas o que se diz é, não, Salatiel é de direita, Nilda é de esquerda. Nesse caso, a sua candidatura, a gente poderia dizer, o candidato professor Heron de verdade é o candidato de esquerda ou existem dois candidatos de esquerda, duas candidaturas de esquerda em Parnamirim? Não, Micarla, só existe uma candidatura de esquerda em Parnamirim, que é a nossa. A única candidatura que o número é 13, que é a candidatura do presidente Lula em Parnamirim, somos nós. O que há, na verdade, é uma tentativa de gerar uma confusão por parte do candidato de Taveira, tentando imputar na candidata que aparece nas pesquisas aí também, o fato dela ser de esquerda. Na verdade, ela esteve, por exemplo, só para dar um dado para o eleitor de Parnamirim, em 2020, candidata pelo partido, por exemplo, de Bolsonaro, na época que era o PSL. Né? Então, o que fica claro para a gente é que a única candidatura realmente de esquerda do Partido dos Trabalhadores, que na verdade é um cômputo de uma federação de partidos, que é o PCdoB, o PV e o PT, somos nós. Nós consideramos que nós somos exatamente a única candidatura cujo palanque é do presidente Lula em Parnamirim. E nós respeitamos, mas entendemos que todas as outras candidaturas em Parnamirim são do palanque do Bolsonaro. Com todo respeito, nós somos a candidatura do time de Lula, a candidatura 13 em Parnamirim. Existe alguma possibilidade do presidente Lula vir a ajudar na campanha em Parnamirim quando ele vier a Natal? Sim, claro que existe. A gente está construindo essa ideia. Ele é um presidente comprometido com as causas sociais e Parnamirim tem sido beneficiada durante esses 20 e 30 anos, Micarla, com muitos aparelhos trazidos pelo presidente Lula. É claro que eu digo beneficiada, mas não é. O papel do presidente trazer esses aparelhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em Parnamirim. O fato é que Parnamirim, ao longo desse tempo, se nós tirarmos os aparelhos trazidos pelo presidente Lula de Parnamirim, se nós conseguíssemos, por alguma maneira, tirar esses aparelhos, Micarla, a gente perceberia que Parnamirim seria uma cidade lá da década de 80, porque não teria como atender todas as demandas. É claro que o papel do governo federal, o que nós sentimos hoje é a falta de um interesse da gestão municipal e desses que estão em dialogar com o presidente Lula. Para você ter uma ideia, o Salatiel, ele é carreado pelo atual presidente, pelo atual prefeito, que é Taveira, e a outra candidata, ela é candidata de um ex-prefeito, que é o prefeito Maurício Marques.
Então, o que nós temos em Parnamirim, quando você fala de polarização, eu não entendo como polarização, porque eles são do mesmo espectro político. Talvez eles estejam polarizando conosco, que somos realmente da esquerda. Eles não são. Então, o que acontece hoje, a única possibilidade de ruptura com um sistema que, para nós, fracassou ao longo do tempo, é a eleição do professor Heron, a eleição do número 13. Eu acho que Parnamirim não pode deixar essa oportunidade passar. Eu tenho uma expressão, Micaela, que eu usei hoje de manhã no encontro, que Parnamirim não pode deixar de aproveitar esse cavalo selado que está passando na frente e votar no 13 para a gente, de uma vez por todas, mudar esse modelo de operar político em Parnamirim, que não tem dado certo. Micaela, as pessoas estão desesperançadas em Parnamirim. Parnamirim parece que é uma cidade que só existe no centro da cidade. Quando a gente vai para a periferia, eu tenho contatos com a turma da assistência social e servidores e há um abandono literal de pessoas na periferia. 120 mil pessoas dependem dos governos, dos programas do governo federal de Lula e 20% da população de Parnamirim ganha R$ 109 por mês. Você tem ideia do que isso significa? Aí eu quero destacar uma coisa. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou evangélico. E eu quero dizer que a minha igreja, Micaela, nós somos salvos ou escolhidos para as boas obras. Eu sou da igreja que está lá em Mateus 25. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estive com frio, tu me cobriste. Tive preso e me visitaste. A gente precisa se solidarizar com as pessoas que estão sofrendo. Eu sei que você tem esse alinhamento, você compreende essa linguagem e é disso que se trata a eleição de Parnamirim. Não é construção de prédios somente ou de calçamento ou de asfalto, é cuidar de pessoas. Eu não estou candidato em Parnamirim para outra coisa. Eu sou candidato para cuidar das pessoas que têm sido abandonadas. Parnamirim é uma cidade rica, você sabe disso, um orçamento muito vultoso, entretanto, parece que é governada somente para alguns. Eu estou candidato para a gente quebrar isso. A assistência social em Parnamirim sofre muito. Tem servidores ganhando R$ 1.160, abaixo do salário mínimo. E aí é compensado com alguma gratificação. A rede de CRAS e CREAS está completamente sucateada e falta ainda discutir os planos de carreira. Se eu entrar na área da saúde também, vai ter muito problema, porque há um abandono, um sucateamento, uma desvalorização do servidor. Eu quero... Olha, a gente já usou 5 minutos, professor Heron, e a gente ainda está na primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta? Pode sortear. Tá bom. Ainda tem vários temas aqui para a gente falar. Vamos ver qual é esse. Olha aqui. Políticas para pessoas com necessidades especiais. Política para as pessoas com necessidades especiais. A inclusão das pessoas com necessidades especiais é um direito cada vez mais cobrado pela população. Como é que o senhor pretende garantir esses direitos e atender a demanda cada vez mais crescente por atendimento nas redes, principalmente de educação e saúde? Nós temos na nossa nominata de vereadores um candidato que é cadeirante. E ele, todas as vezes que nós saímos à rua para falar com a população, a dificuldade que a gente tem de nos movimentarmos, porque não há acessibilidade. Parnamirim é uma cidade que não é acessível para as pessoas com deficiência. É preciso rever, reestruturar a malha viária, a condição de mobilidade urbana na cidade. Eles não têm acesso. Ele relata que ele vai em alguns lugares da cidade e não tem espaço, não tem como usar, por exemplo, banheiros. Ele não consegue subir as calçadas, ele não consegue transitar. Isso é um desrespeito tremendo. Se nós formos para as escolas hoje demandam professores auxiliares efetivos para criar vínculos com as instituições e cuidar de pessoas que têm deficiência hoje. Mães atípicas sofrem com isso. Eu, por exemplo, estive esses dias em Passagem de Areia e eu conversando com a mãe dizia que fazia 2 anos que a filha dela, de 10 anos, não ia para a escola porque não tinha um professor auxiliar para acompanhá-la. Veja o prejuízo que é. Mas eu tenho dito assim, Micaela, quando Parnamirim tiver um gestor que gosta de pessoas, que gosta de educação, por exemplo, as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que você gosta de fazer o seu programa e você se profissionalizou para isso, e é por isso que o programa fica bom. A gente percebe que não é um peso para você. Então não vai ser um peso para um prefeito que gosta de pessoas e gosta de educação
cuidar da cidade e cuidar de pessoas. Então, há um vazio tremendo, porque, por exemplo, outro dia eu estava no Parque de Exposições e uma mãe reclamando que a filha precisava ir ao CE, que é o Centro de Apoio a essas crianças, de referência, e a fisioterapeuta tirou uma licença de 10 dias e não tinha uma pessoa para substituí-la. Então, a filha dela não ia para fazer a fisioterapia porque não tinha alguém para substituir. Quem sofre é a família, quem sofre é a mãe e a criança, obviamente, que não teve culpa de ter nascido, de estar com aquela deficiência, né? Professor Heron, candidato a prefeito de Parnamirim. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Nós temos Eu sou professor de inglês, viu, O senhor é professor de inglês? Olha que coisa boa. Aí eu digo assim, tem uma frase que eles falam que é, em inglês, eles não andam como eles falam. They don't walk the way they talk. Eles falam, tem tantos projetos, mas tiveram a oportunidade e não fizeram. Políticas para a juventude. Políticas para a juventude, a gente tem 1 minuto e 30 Tá até irmos agora para o YouTube Política para a Juventude. A juventude cada vez mais tecnológica, né? Está cada vez mais tecnológica, mas tem interesse por muitas e diferentes áreas, incluindo não apenas a tecnologia, mas também empreendedorismo. Quais são as propostas do seu plano de governo para atender essas demandas dos jovens de Parnamirim? Olha, Parnamirim sofre muito com falta de políticas públicas para a juventude. Você veja, um campo como a cultura, que é extremamente rico, você não tem políticas em Parnamirim municipalizadas para a juventude, que tem muitos agitadores culturais e fazedores de cultura e não tem esse espaço. Na parte de esporte também você não tem. Na educação também, as escolas não têm um turno inverso, então você não tem. Então, a escola seria um centro interessante para cuidar da juventude, mas nós precisamos desenvolver programas de primeiro emprego para a juventude. É claro que a gente precisa traçar um perfil. Parnamirim não tem esse perfil e nós vamos traçar esse perfil, que é um perfil necessário para saber onde está a juventude, o que faz, e a gente vai implementar, por exemplo, cursos de profissionalização para inserir essa juventude no mundo do trabalho e conversar, claro, com a CDL, para desenvolver parcerias para que possam inserir essa juventude no mundo do trabalho. Não no mercado, no mundo, que significa que eu não estou tratando só com a mercadoria, eu estou tratando com pessoas. Então, a gente quer inserir a juventude no mundo do trabalho, mas promovendo qualidade de vida e formação para ela, paralelamente. Professor Heron, a gente vai dar uma pausa aqui na TV, mas vamos agora para mais 10 minutos de entrevista no YouTube da TV Ponta Negra. O QR Code já está aí na tela. Aproveita, coloca e vai direto para o YouTube da TV Ponta Negra e você lá vai continuar acompanhando essa entrevista com o candidato a prefeito de Parnamirim, professor Heron, do PT. Eu te espero lá no nosso YouTube. Já voltou. Vamos tomar uma aguinha, né, professor? Já tomou? A gente está no YouTube agora. E a gente segue aqui. Eu quero agradecer a você que acabou de chegar aqui no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, aciona aí o sininho, né? Para que cada vez que a gente entrar no ar, que a gente tenha a nossa programação, você possa acompanhar. Ei, professor, antes de fazer a pergunta, o senhor falou uma coisa certa. Quando a gente faz o que ama, faz toda a diferença, claro, né? A gente, meu Deus do céu, a gente faz ama. Toda Como diria a o meu pai dizia, sim, feliz você que trabalha no que gosta e ainda recebe seu salário para fazer isso. Então, realmente, o senhor está certo. Professor Heron, vamos para mais uma pergunta. A gente gosta de fazer o que faz. Não Eu sou professor, geração de emprego. Geração de emprego. A pergunta, professor Heron, candidato a prefeito de Parnamirim, é: quais são os projetos que o senhor propõe para atrair investimentos e fomentar a geração de empregos em Parnamirim? Olha, veja bem, é interessante que Parnamirim, na década de 90, tinha muitas indústrias, final da década de 80, Sperb, Texita, Sacoplast, Brasinox, tinha muita empresa em Parnamirim que gerava empregos para a cidade. Hoje a gente vive no Brasil quase que o pleno emprego. Com a volta do presidente Lula,
melhorou isso. O Lula, por exemplo, criou um programa da neoindustrialização. E aí o desafio é pensar que Parnamirim, porque nos próximos anos, Micaela, vai haver investimento para uma nova industrialização no país e Parnamirim vai ser receptora desses investimentos. Então é importante ter um prefeito que esteja alinhado com esse governo. Mas eu dizia que a saída da indústria de Parnamirim provocou uma série de desempregos. É claro que hoje Parnamirim é uma cidade muito voltada para os serviços. A gente vê um adensamento muito grande nos centros de Parnamirim, com serviços, com comerciantes, com empreendedorismo. Mas o que a gente percebe é que falta o braço da prefeitura para realmente ver qual é o arranjo produtivo de Parnamirim que precisa, por exemplo, de investimentos da prefeitura. Você tem, por exemplo, o setor do turismo, que é fortíssimo, que emprega, mas a gente não vê uma política pública do governo municipal implementando possibilidades de emprego. A gente acabou de falar que a juventude precisa estar inserida nesses cenários e, infelizmente, quando o governo municipal se afasta dessas discussões, porque o turismo, por exemplo, para gerar emprego, você tem que discutir as políticas públicas, falar com os empresários e falar com as comunidades que moram nesses locais. A gente tem Pium, Cotovelo e Pirangi, que tem um potencial tremendo de emprego, de empregabilidade. Contudo, a gente percebe que há um vazio que é deixado pelas gestões. Então, nós precisamos mapear esse circuito em Parnamirim, ver com seriedade onde é que estão as demandas e promover emprego. Nós vamos criar uma Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e aí eu faço questão de tomar frente dessa secretaria, porque em nosso plano, a nossa ideia é que em 4 anos a gente reduza para quase zero o desemprego em Parnamirim. É um desafio, a gente tem essa meta e a gente vai perseguir. Porque a gente acredita que o morador de Parnamirim, ele gosta de calçamento, de drenagem de asfalto, mas ele prefere estar trabalhando em primeiro lugar. Por isso que a gente tem dito nos nossos programas que nós vamos cuidar das pessoas. Qual é a demanda dela em primeiro lugar? E nós vamos olhar no olho e dizer, vamos construir esse caminho juntos. Professor, mais uma pergunta, por favor, para o senhor sortear. Tá bom. Mobilidade. Mobilidade. A pergunta é: o número de veículos nas vias dos municípios que integram a região metropolitana de Natal cresce a cada ano e a população reclama das dificuldades, cobra investimentos em mobilidade. Quais são as suas propostas para ampliar, melhorar transporte público e também a mobilidade em Parnamirim? A gente precisa recomeçar Parnamirim nesse sentido. Faz muito tempo que a mesma empresa ela é dominante, por exemplo, com relação ao transporte público em Parnamirim. A gente também tem os alternativos, nós temos os mototaxistas, nós temos os táxis e agora tem a uberização desse serviço. O que importa para nós é que a gente consiga pactuar uma relação entre essas modalidades de mobilidade urbana e garanta, por exemplo, que o fluxo seja mais rápido. Nós vemos também em Parnamirim uma quantidade enorme de ciclistas se movimentando na cidade. Nós não temos uma única via, uma ciclovia em Parnamirim. Eu acredito que nós precisamos discutir com os empresários de Parnamirim uma nova licitação para a empresa de ônibus. Nós vamos conversar, acho que os empresários eles têm interesse de discutir isso com a gente vai abrir essa pauta. Nós queremos rever o modelo de transporte que é oferecido em Parnamirim, que é extremamente desconfortável. Eu trabalho aqui nas ROCs, sou professor do Instituto Federal, e eu trabalho nas ROCs, e vez por outra eu venho de ônibus. A gente tem uma certa flexibilidade nos nossos horários, a gente tem que cumprir uma quantidade de horas na semana, e às vezes eu venho de ônibus. Eu gasto 1h40 da minha casa em Rosa dos Ventos para as ROCas. É claro que quem mora depois lá em Nova Esperança deve gastar 2 horas ou 2 horas e 10. Então, você imagina a vida do trabalhador saindo de manhã, gastando 2 horas para trabalhar e voltando 2 horas. A qualidade de vida dele fica extremamente prejudicada. O que a gente percebe é que as gestões que têm se multiplicado em Parnamirim não têm olhado para isso, têm fechado os olhos e tudo que parece que é para ser discutido com a centralidade no trabalhador, ele se afasta. Nós não vamos fazer isso, nós vamos trazer para a centralidade da nossa pauta a discussão da mobilidade urbana, que passa pelos alternativos que não são confortáveis também. E aí, às vezes, falta apenas sentar, uma reunião para dizer,
que tipo de impulsionamento você gostaria na sua categoria de alternativos para a gente melhorar esse transporte? Tem lugares em Parnamirim que os alternativos de ônibus não entram. As pessoas têm que andar 2 quilômetros de 4 horas da manhã para pegar uma parada de ônibus lá na frente. Então, a gente precisa colocar isso em pauta porque diz respeito à qualidade de vida. De novo, a gente quer cuidar das pessoas e do trabalhador. Então, a mobilidade urbana é essencial para que isso melhore o cotidiano da vida das pessoas. Mas sem discussão a coisa não vai avançar. Professor, mais uma pergunta, pode sortear. Turismo. Turismo. O turismo movimenta diversos segmentos da economia dos municípios. Parnamirim tem, além do maior cajueiro do mundo, também as praias da cidade, Cotovelo, Pirangi. Quais são as suas propostas para incentivar o turismo em Parnamirim? Olha, o turismo a gente já comentou um pouco aqui, a gente sabe que é uma relação entre as comunidades, as políticas públicas e os empresários. A gente vai trazer os empresários do turismo para conversar conosco. Agora, nós queremos um turismo que seja vinculado a garantir proteção do meio ambiente, por exemplo, né? Nós achamos que é possível que o turismo promova emprego. A gente quer discutir com eles, por exemplo, não só Pium, Cotovelo e Pirangi, mas a gente quer discutir todos os espaços que são possíveis. Parnamirim começou a ganhar agora, por exemplo, alguns empreendimentos na própria cidade que diz respeito ao turismo. A gente vai sentar e vai discutir com isso, mas o fato é que a gente precisa garantir que o turismo seja explorado durante os 366 dias do ano e não somente em períodos de alta estação. Mas isso quem vai nos dizer também são os conselhos e os empresários. A gente precisa discutir com eles. Nós somos a favor de parcerias e de políticas públicas que combinem esforços para a geração de emprego e renda e que garanta, obviamente, a arrecadação de impostos para o município. Professor, mais uma pergunta. A gente ainda tem 2 minutos e 30. Educação. Educação, sua área, né? Um dos desafios na rede pública municipal da educação é garantir mais vagas nas escolas, especialmente nos CMEIs. Quais são as propostas do seu plano de governo para ampliar a rede e melhorar os índices educacionais em Parnamirim? Parnamirim deixou de ganhar uns CMEIs agora, porque o governo federal lançou o Pacto Seleções e nesse Pacto Seleções tinha um cardápio de aparelhos que ele podia solicitar. Como não há diálogo da gestão municipal, os grupos que estão em Parnamirim pleiteando, eles não dialogam com o presidente Lula. O presidente Lula garantiu um CAPS e garantiu uma UBS de porte 4. Mas tinha CMEIs, tinha centros de odontologia, tinha um universo de coisas e, infelizmente, Parnamirim ficou de fora. Cidades no interior ganharam 7, 8 empreendimentos e Parnamirim só ganhou esses 2. A educação, para nós, ela tem uma centralidade no nosso programa, porque eu sou professor de carreira, tenho 33 anos de sala de aula e sei que ela tem a capacidade de pacificar as relações nos bairros. Nós vamos, nosso projeto piloto para Parnamirim, é um projeto que a gente já tem, inclusive, conversado com alguns profissionais, é um projeto único no Brasil. Nós temos 67 unidades educacionais em Parnamirim e a gente vai dividir esses 67 instituições ou escolas, CMEIs, em polos, serão 13 polos. E esses polos, eles atuarão como se fosse um complexo e eles vão, obviamente, eles já têm assegurado todos os repasses que acontecem, não muda nada, mas eles vão discutir o que é que eles querem desenvolver naquela área. Nós vamos reurbanizar o entorno dessas escolas, vamos garantir uma nova arborização, sinalização vertical e horizontal e vamos criar a área escolar de segurança, que é uma área monitorada de dentro da escola, do entorno da escola. Nós não falamos de segurança, mas nós faremos isso. E, obviamente, como a gente está alinhado com o governo Lula, quando nós chegarmos em Brasília, que a gente tem uma agenda em novembro, apresentando esse programa, a gente vai, obviamente, sentar com a direção das escolas e a gente vai começar a conduzir um processo de trazer mais programas e projetos para aquelas áreas de acordo com as demandas dos diretores. Um auditório, eu quero uma piscina para aquele complexo e vamos contratar psicólogos e assistentes sociais que as escolas de Parnamirim não têm. Psicólogos e assistentes sociais vão começar nos polos atuando, a gente sabe que há demanda para isso
E com o passar do tempo, a gente vai aumentar a quantidade de psicólogos e de assistentes sociais. Então, nós vamos descentralizar, na verdade, a autonomia para a direção e comunidade escolar de como vai se desenvolver aquela escola. Agora, garantindo os currículos, eles continuam garantidos. E isso vai promover, por exemplo, uma decisão se a escola vai funcionar à noite, se ela vai funcionar no final de semana. E a gente tem certeza que quando isso acontecer, a partir de 2025 a gente discute, 2026 implementa, a gente tem certeza que nesse prazo a gente vai conseguir um processo de pacificação, porque a comunidade ela vai sentir a mudança e a gente vai perceber que Parnamirim toda vai ganhar com isso. Professor Heron, candidato a prefeito de Parnamirim, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje na nossa sabatina do Jornal do Dia. Eu que agradeço, é um prazer. Olha, não perca essa oportunidade. Há 20 anos nós não tínhamos uma candidatura de esquerda, uma candidatura alinhada com Fátima Bezerra e com Lula. E a gente sabe que onde o PT governa tem dado certo, portanto você vai votar 13 no dia 6. O cavalo selado está passando. Vamos deixar essa turma que ficou 30 anos em Parnamirim, muitas vezes se locupletando com os recursos públicos. Vamos, então, votar no 13 para a gente romper com o que não deu certo e começar um novo momento para Parnamirim. Professor Heron, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu agradeço. A gente vai ficando por aqui. Outras informações você confere no Tá Na Hora RN, com a Análise Somiquet, 6h30 da noite, ou a qualquer momento, pontanegranews.com.br. Você também pode acompanhar, rever toda a nossa programação aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima tarde. Deus te abençoe e a gente volta amanhã, logo após o Patrulha. Espero você.